Fala pessoal, nós falamos dentro do último vídeo sobre modais de transporte. Dentro desses modais, nós dividimos eles entre terrestre, aquático, aéreo e dutoviário. Dentro desse vídeo, nós vamos falar as formações que nós podemos fazer com esses transportes e como nós podemos atuar dentro deles. Quando nós falamos de transporte, pessoal, nós estamos falando de equipamentos, o item que vai movimentar esta mercadoria. Além deste pilar, que é o item de movimentação de determinado item, nós temos dois pontos do quais a gente devemos se atentar, que são as modalidades existentes, dentro de quais elas estão atuando, e os contratos que eu posso fazer. Contratos esses que eles podem ser geridos dentro de um aspecto ou mais. Quando nós falamos de transporte, dentro do transporte nacional, a gente subdivide em dois pontos. Nossas negociações acontecendo elas de forma CIF ou de forma FOB. O CIF é onde, dentro da modalidade de transporte, o vendedor se responsabiliza entre valores e o item de entregar até o seu cliente toda a mercadoria. No FOB acontece exatamente o oposto, aonde o comprador tem a responsabilidade do transporte e dessa movimentação e da mercadoria em si. Quando nós falamos tanto dos custos quanto de responsabilidades, a gente começa a entrar em aspectos contratuais. Por quê? Quando nós estamos negociando, é natural que uma empresa leve a mercadoria até determinado ponto e dali para frente ela se ausente de fazer tal entrega. Ou ela pode pegar e ter parceiros que façam essa entrega para ela. Mas dentro disso eu tenho modalidades de transporte que isso pode alterar de equipamento ou não. Para que fique claro isso na cabeça de todos nós, eu preciso que vocês entendam o seguinte ponto. Quando eu falo de responsabilidade de mercadoria, eu estou falando do quê? A mercadoria sairá do ponto A e irá até o ponto B sem sofrer avaria alguma. E aí vocês podem estar se perguntando, se acontece uma avaria no meio desse transporte, quem é o responsável por isso? O cliente paga por essa avaria ou não? Quem vendeu paga por essa avaria? E aonde a transportadora fica com isso? E tudo isso tem que ser começado a negociar antes de levar alguma coisa. Nós dificilmente nos atentamos a isso e dificilmente nós colocamos esses aspectos na ponta do lápis. A gente acredita que apenas o fato de levar ou deixar de levar vai pegar e vai trazer a mercadoria dentro de todos os parâmetros. Mas nós temos que pensar em mercadorias que têm determinados pontos, determinados dias certos para chegar, porque ela pode atrasar totalmente a minha produção, ela pode atrasar totalmente a minha demanda de mercado, e isso precisa ser claramente negociado antecipadamente. Para isso, nós dividimos em 5 formas de transportar nossos itens. Dentro dos transportes, a primeira que nós trazemos é o transporte unimodal. Dentro desse transporte, eu estou dizendo que eu vou levar toda essa mercadoria dentro de um único equipamento, então eu vou coletar ela no ponto A e vou fazer essa entrega no ponto B. Dentro de uma única modalidade de transporte, até porque nós estamos falando de um único equipamento. Então, se eu for levar dentro do transporte rodoviário, esse caminhão vai pegar lá no meu fornecedor e entregar no meu cliente. E isso tudo dentro de um único contrato. Simples, fácil, básico de nós entendermos. E aí nós pegamos e passamos para o próximo, que é a modalidade sucessivo. Aonde eu estou trabalhando com vários equipamentos, então nós já sabemos antecipadamente que essa mercadoria ela passará por mais de um caminhão. Ela não ficará apenas no mesmo. Então, um exemplo, nós iremos transportar este item de Araraquara até São Paulo. Chegando em São Paulo, isso vai ser modificado e vai estar atuando dentro de uma outra modalidade de transporte e ele vai estar sendo entregue até no Rio de Janeiro. Ou seja, eu estou dando um exemplo que eu posso utilizar 2 caminhões. Então eu vou ter uma movimentação de carga acontecendo ali dentro.
Por regra, o sucessivo ele continua acontecendo dentro da mesma modalidade de transporte e ele abrange mais contratos, ou seja, eu não preciso necessariamente entregar do começo ao fim. Eu posso ter parceiros de negócio onde eu pego e falo assim, olha, eu levo até a cidade de São Paulo. E a pessoa atuante de São Paulo leva até a cidade do Rio de Janeiro. E eu preciso que isso esteja claro dentro dos meus contratos e dentro da minha negociação para que eu não tenha surpresas lá na frente. Na modalidade de transporte, de transbordo, eu estou falando de vários equipamentos também dentro da mesma modalidade de transporte, só que com a diferença que é apenas um contrato. Como seria esse um contrato? Esse um contrato funcionaria da seguinte forma: eu contrato uma empresa e esta empresa se compromete a levar até o final a minha mercadoria. Eu fico sossegado porque eu fiz apenas uma negociação no meio desse processo. Eu negociei apenas com uma pessoa. E dentro disso, ele está me falando que ele pode levar em vários transportes dentro da mesma modalidade. Então eu fico seguro quanto a isso. Pessoal, é importante nós entendermos esses 3 pontos dentro da nossa negociação, porque nós podemos sim responsabilizar a empresa que está atuando. Então nós temos que saber a responsabilidade de quem é qualquer avaria ou qualquer atraso ou qualquer ponto que saia fora do combinado. A questão é: quem cobrará essa empresa? Quem conversará com essa empresa? Quem estará ali negociando essa empresa? Nós estamos falando isso dentro de uma localidade dentro do nosso país. Se a gente pegar e for trabalhar externamente, a hora que nós pegamos os incoterms existentes, a gente pode estender toda essa responsabilidade existente em pontos de documentações, em pontos de custos e até mesmo em pontos de transporte. Essas 3 pontos de formas de transporte, eu vou estar trabalhando sempre dentro da mesma modalidade de transporte. Estou variando entre contratos e entre equipamentos. Além disso, a gente começa a trabalhar com vários modais dentro do mesmo aspecto. Então eu posso levar determinado item pelo modal aéreo até determinado ponto. De outro ponto, eu posso levar esse item dentro da modalidade rodoviário e dentro dessa outra item eu posso levar depois lá no final dentro do modal aquático, marítimo, por exemplo. Dentro disso, é natural que nós entendemos que ambos vão trabalhar com diversas modalidades de transporte. Então, tanto o intermodal ou segmentado ou o multimodal, eles terão diversas modalidades de transporte. Natural que eles tenham vários equipamentos também. Porque se eu vou trabalhar com multimodais, com vários modais dentro dessa vertente, são vários equipamentos também. O que difere o intermodal ou segmentado do multimodal é que no intermodal a gente está falando de diversos contratos envolvidos. Então eu vou ter contrato com o modal aéreo, eu vou ter um contrato com o modal rodoviário, eu vou ter um modal com o modal aquático, eu vou ter um contrato com o modal rodoviário. Então são vários contratos e aí eu posso me perder em quem cobrar. Por quê? Aonde aconteceu tal dano? Onde aconteceu tal avaria? Quem está atrasando a minha mercadoria? E eu posso ter esse problema a ser trabalhado. Dentro do multimodal, eu estou falando do mesmo envolvimento de modais e o mesmo envolvimento de equipamentos. A única diferença é que eu estou falando apenas de um único contrato. Então eu contrato uma única empresa responsável por todo o meu transporte. E essa empresa, ela vai atuar dentro de todas as modalidades ou se responsabilizar dentro de todas as modalidades. Caso elas tenham parceiras de negócio, ficará a critério dela todo a negociação dali por diante. Eu estou apenas falando, olha, eu quero que leve essa mercadoria de São Paulo até Valência, na Espanha. E aí se ela vai usar o modal rodoviário, o modal aéreo, o modal aquaviário, é óbvio, marítimo aliás, é óbvio que ela vai trabalhar comigo e vai ter esse tipo de negociação e vai deixar isso claro para mim. A questão é, se no transporte de um modal para o outro sofrer qualquer avaria a minha mercadoria, a responsabilidade é de uma única pessoa e não de mais. Imagine que, na hora de eu estar transportando do modal rodoviário para o modal ferroviário, eu tenho uma avaria nessa mercadoria. E aí quem se responsabiliza?
O pessoal do modal rodoviário ou o pessoal do modal ferroviário? Até onde foi meu contrato? Até onde se estende o meu contrato? E aí eu quero deixar isso aguçado em vocês, para que vocês peguem e realmente comecem a analisar o tipo de transporte que vocês estão atuando, para saber se realmente vocês estão analisando todos os riscos possíveis que existe dentro do transporte da mercadoria de vocês. Dentro de todos esses riscos possíveis, vocês estão seguros que essa mercadoria está sendo protegida para vocês? E isso tem que ficar uma interrogação na nossa cabeça. Além disso, nós temos todas as agências reguladoras de transporte. É óbvio que todas elas ficam em relação à Presidência da República. E dividimos isso em 3 pilares, entre Ministério dos Transportes, Secretaria de Portos e Secretaria de Aviação Civil. Dentro do Ministério dos Transportes, nós temos a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Lembrando, pessoal, transporte terrestre, rodoviário e ferroviário. Nós temos, dentro da Secretaria de Portos, a ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquáticos, lembrando das 4 subdivisões. E nós temos lá na Secretaria de Aviação a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. E elas trabalham com tudo isso. E aí, lá no outro vídeo, eu falei para vocês de 2 pontos que a gente tem que analisar, que é o custo do transporte e o custo de infraestrutura existente. E aí nós subdividimos isso. Temos o DENIT lá no Ministério do Transporte, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e aí dentro disso ele olha para todos os transportes. E nós temos a EPL, que é a Empresa de Planejamento Logístico, que é onde nós trabalhamos com todo o planejamento do longo prazo do que há de acontecer. E dentro da Secretaria de Aviação Civil, nós temos a Infraero, que é a Administração e Gestão da Infraestrutura de Aeroportos. Todos esses aspectos que a gente começa a trabalhar são para regularizar todos os tipos de transporte e para dar segurança para nós, consumidores, que a nossa mercadoria chegará em nossas mãos. Quando eu falo da mercadoria chegar nas nossas mãos, eu quero que vocês, profissionais de logística, pensem nos 3 pilares que nós sempre vamos trabalhar, que é a entrega da mercadoria certa, no local certo, no tempo certo. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia.